Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, onde a gente discute temas muito necessários para a Bahia, para o Brasil. E não tem como falar da Bahia sem falar de um dos nossos principais patrimônios, que é a música. A música da Bahia é reconhecida nacional e internacionalmente, não de agora, já remonta desde talvez Dorival Caymmi, desde as primeiras gravações de disco, já tem baiano envolvido nas primeiras gravações musicais do Brasil, e esse é um dos assuntos que a gente vai tratar, especialmente com um convidado que tem muito a nos ensinar a respeito disso. Estou falando de Marcelo Castelo Branco, ele atualmente é diretor executivo da União Brasileira dos Compositores, também é chairman, presidente do Conselho de Administração de uma das principais entidades que reúnem compositores, reúnem artistas, defende os direitos dos artistas no mundo todo e também tem uma larga trajetória, uma larga carreira na indústria fonográfica. Marcelo, uma satisfação conversar com você. Seja bem-vindo aqui na Aratu. Muito obrigado, Pablo, por me ter aqui no Linha de Frente. É um prazer sempre estar na Bahia, porque eu acho que é um dos lugares onde falar de música faz mais sentido. Muito bem. Né? Porque a música da Bahia é uma música muito importante, como você falou, para o Brasil, mas também para o mundo. A gente tem grandes artistas baianos e na minha carreira eu tive o privilégio, a honra de trabalhar com quase todos eles e de, felizmente, continuar trabalhando com eles. Então, para mim, sempre quando eu venho a Salvador, é uma visita muito querida, que é muito emocional, porque eu tenho muitos amigos e tenho muita história e pretendo ter muita história futura também. 40 anos da Axé Music, e ele não foi apenas um espectador, um admirador, ele não foi apenas um protagonista dos 40 anos da Axé Music. Ele foi um dos impulsionadores desse movimento, como diz Luiz Caldas, o movimento da Axé Music, na condição de presidente de uma das principais gravadoras do país. Exato, como presidente da Poligram. Na verdade, começou com o Luiz Caldas. Eu era bem jovem, e o Luiz, quando a Poligram contratou o Luiz Caldas através do Roberto Santana, que foi o produtor, e eu me lembro que eu vim para a Bahia para produzir um show do Luiz Caldas na Praça Castro Alves. Olha aí. Para apresentar o Luiz Caldas para o mundo, ou seja, trouxemos todos os executivos da Poligram do mundo inteiro, e foi uma comoção, porque o Luiz é um grande personagem, não só na voz, na canção, mas também na dança, na presença. E ali começou, eu acho que ali começou e deu um impulso à minha relação com a Bahia. E depois, como presidente da Poligram e da Universal, a gente basicamente teve quase um monopólio da música baiana durante 10 anos, do axé, com todos os artistas da Bahia. Eu acho que a única artista que a gente não tinha, infelizmente, era a Daniela Mercury, que era da Sony e da BMG. O restante, basicamente, grande parte do restante era nosso, Timbalada, Banda Cheiro, Banda Beijo, Ivete, enfim. Ivete, Netinho, carreira solo. Ivete, carreira solo, a migração da Banda Erra para carreira solo, trabalhamos anos juntos, enfim, tive a grande honra. Então, assim, a música baiana é muito importante para a música brasileira. Naquele momento, assim, agora quando eu vejo os 40 anos do axé, eu vejo esse retorno dessa alegria que, de alguma maneira, o Brasil perdeu nessa transição dos anos. Naquele momento, inclusive, o axé ele teve um mérito muito grande, não só musical, mas os empresários da Axé Music naquele momento tiveram a visão, eram todos muito jovens, tiveram a visão de calendarizar o Carnaval da Bahia criando as micaretas. E naquele exercício eles tiraram o Carnaval da Bahia e levaram o Carnaval para o Brasil inteiro com as micaretas. Então deixou de ser uma música que era consumida exclusivamente no Carnaval para ser uma música que foi consumida durante um ano inteiro, com uma profusão, uma fertilidade de lançamentos, de criações, de repertório, que eu nunca vi igual, honestamente. A gente costuma falar aqui sobre o papel de Wesley Rangel como a pessoa que tinha o estúdio, que tinha a mente criativa, que oportunizava para os artistas poderem se lançar. E para bater na sua porta, tinha que chegar com um compactozinho, né? Muito. E como era isso? Funcionava assim mesmo? O Rangel era uma pessoa muito especial, muito talentosa, sabia exatamente o que queria, como queria fazer e chegava com um produto quase pronto. E a nós cabia a inteligência e o bom senso de assumir e acreditar, entendeu? Então, e a partir daí começou uma troca muito importante. Depois, primeiro com o Rangel, sempre com ele, com ela, mas depois com vários outros produtores, outros artistas da Bahia. E ali começou, mas tinha uma presença muito grande. Ele foi muito produtor dos discos do Tchan, por exemplo, foi um grande fenômeno. A gente vendeu
muito disco do Tchan naquela época, e não só foi uma questão de comportamento, e depois todo o trabalho que foi feito com o Cauã, a questão da nova loura do Tchan, da morena do Tchan, toda aquela arquitetura. Era música e marketing juntos, né, Marcelo? Era impressionante porque no domingo você dominava a programação da televisão brasileira, você dominava as rádios, você dominava... durante um tempo foi quase um ano temático, né? E depois seguiu tudo isso. Mas também eu quero colocar que a qualidade musical era muito alta, entendeu? Houve muito preconceito, não só com o axé, mas também, principalmente com o Tchan, até o Paulinho da Viola chegar na Veja e falar que era o samba de roda da Bahia, que era de uma qualidade muito boa, e era mesmo, ou seja, era impossível ficar parado ouvindo o Tchan. E tinha uma criatividade na coreografia que era inigualável. Então a gente exportou o Tchan, fez um grande sucesso na América Latina, a gente viajou com o Tchan pela América Latina, enfim... A música baiana, realmente, ela invadiu, ela foi muito forte e foi uma das senhas principais da nossa administração na Poligram Universal. E aí eu quero fazer justiça, porque a gente ouve falar muito do axé, dos 40 anos do axé, há um nome, que é Max Pierre, é o diretor artístico da Poligram, que foi o grande arquiteto do investimento e da credibilidade da axé music no mundo executivo, no nosso mundo, que sempre viu a axé music como a música pop brasileira que poderia ser exportada para fora do Brasil, mas naquele momento era a música pop brasileira, e eu acho que essa visão, eu comprei muito essa visão do Max, acreditei, e ele tinha um parâmetro de qualidade que a gente gravava em Los Angeles, a gente fazia vídeo, o Tchan, por exemplo, nós fizemos vídeo no Havaí, a gente investiu muito na música da Bahia do ponto de vista de qualidade. Essa migração de uma coisa mais local para uma coisa muito internacional com padrões de qualidade. Nós não economizamos nesse sentido e não me arrependo em momento nenhum, porque deixamos um legado, deixamos um catálogo maravilhoso para a Universal, que ela desfruta até hoje, e principalmente podemos comemorar os 40 anos do axé com essa nostalgia, mas também com essa perspectiva que eu espero que ele volte no futuro de uma nova forma, como uma reinvenção. Bem, é por tudo isso que eu falei aqui no começo, que grande parte do nosso repertório, do nosso cancioneiro e das nossas memórias afetivas se devem também ao trabalho de Marcelo Castelo Branco, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Uma pergunta agora para o executivo. Do mesmo jeito que você falou do apogeu, a gente precisa falar sobre o declínio da axé music e também a ocupação desse espaço por outros ritmos musicais. Porque faltou união aqui entre os baianos, a união que a gente percebe, por exemplo, entre os sertanejos. O que foi que deu errado nesse processo? Olha, todos os movimentos são cíclicos. É muito difícil você estabelecer uma responsabilidade única, uma culpa, é uma soma de fatores que acaba terminando o ciclo. E depois de um tempo de ser muito dominante, a imprensa brasileira começou a marcar muito o axé, começou a cobrar muito e começou a estigmatizar muito o axé, até porque era muito dominante nas rádios, na televisão. Então, começou a sentir essa dificuldade. Mas, na minha visão, tem um momento que o negócio mata o negócio. O excesso de negócio mata o negócio. Quando você começa a não ouvir a matéria-prima, que é a canção, quando empresários começam a querer ser coautores de canções, sem serem coautores de canções, esse excesso, porque era um negócio muito lucrativo do ponto de vista autoral, do ponto de vista de venda de disco, porque naqueles momentos se vendia muitos discos, é muito difícil você manter esse padrão durante muito tempo. Então, eu pessoalmente acho que é cíclico, como todos os negócios têm começo, meio e fim, e depois se reinventam e retornam com uma outra roupagem, mas eu acho que em determinado momento, fazendo uma autocrítica, o excesso de negócio acabou matando um negócio e, logicamente, entram áreas do próprio evento em Salvador, das próprias micaretas, enfim. E também uma certa fadiga que começou a gerar uma certa repetição. Embora... É cíclico, né? O processo geralmente... Todos. Se você pensar nos movimentos musicais, porque o axé foi um grande movimento musical, eles estabelecem o quê? 10 anos, 5 a 10 anos. Hoje a gente está vivendo um monopólio, agora um duopólio pela música urbana do sertanejo, que num determinado momento lembrou muito o axé, mas eles estão conseguindo se prolongar, porque eles têm palco no Brasil inteiro, porque também tem isso. A questão do ao vivo é fundamental para a manutenção de qualquer gênero. E a questão das gravadoras em si, com os streams, com essas novas formas de consumir música, como é que fica o mercado para as gravadoras, Marcelo? Olha, o mercado hoje
ele está num excelente momento. Depois de um grande deserto assim, de 10 anos de adaptação às mídias digitais, de um período de resistência à internet, ao que ela estava propondo. Então, hoje, o streaming está muito consagrado, né? Nesse momento, o mercado brasileiro voltou ao top 10 do mundo. A gente era naquele momento, top 5, top 6. Mas aí é uma questão meramente cambial, né? A moeda brasileira... Uma coisa é trabalhar em dólar, outra coisa é trabalhar em real. Não, e a moeda brasileira, infelizmente, não vale mais o que valia. A gente começou... Eu me lembro que em determinado momento, em 1997, era 1 a 1, dólar real. Hoje, é $1, são R$6. Né? Então, assim, a coisa complicou muito. Mas o streaming hoje, eu acho que a indústria se adaptou, se reinventou, e agora ela está preparada para uma nova transição, para uma nova revolução, que eu acho que é muito mais capital do que o streaming, que é a inteligência artificial. Sim. Porque todas as modificações cíclicas do mercado musical aconteceram por mudanças de formato. O vinil foi substituído pelo cassete, que foi substituído pelo CD, e depois foi substituído pelo streaming, pelo download, muito rapidamente no Brasil. O Brasil meio atropelou isso e foi para o streaming. E agora é a primeira vez que existe uma revolução que afeta a criação, que é a inteligência artificial. Eu vejo hoje jovens que são mais adaptáveis às ferramentas conseguirem fazer uma música em questão de minutos. Verdade. E aí fazer toda a parte da letra, da composição, dos arranjos. Como é que isso mexe com a questão dos direitos autorais nas análises que você está fazendo? Mexe muito, a gente está muito atento a isso, muito preocupado. Inclusive, a gente conseguiu aprovar um projeto no Senado em dezembro desse ano, que agora vai para a Câmara dos Deputados, onde é um marco de um projeto de inteligência artificial no Brasil, onde a gente tenta levantar a questão da remuneração, do respeito e do consentimento para a utilização. Porque todo o material que a inteligência artificial utiliza no seu treinamento é obra protegida, em todos os sentidos, jornalismo, artes plásticas, todo o material que a inteligência artificial utiliza como treinamento das suas capacidades, é material criado por terceiros. E está sendo utilizado sem autorização prévia. Então, as grandes plataformas de inteligência artificial, elas gastam muito dinheiro com data, né, com a informação, com o tratamento da informação, com a remuneração dos gênios cientistas, dos engenheiros de software, e zero investimento à matéria-prima que é utilizada. A gente vai ter que ser, e isso é uma discussão global, não é uma discussão só brasileira, a gente vai ter que ser muito criativo para estabelecer uma arquitetura legal que proteja todos os criadores, porque senão é uma barbárie absoluta. Nós fizemos no âmbito da CISAC, a CISAC é a Confederação Internacional de Direitos de Autor, que tem a sede em Paris, que representa 226 sociedades do mundo inteiro e 5 milhões de criadores, um estudo no ano passado, onde, se não houver um marco legal, os criadores vão perder cerca de 25% dos seus ingressos nos próximos 5 anos. É muita coisa. É muita coisa. A cada $4, um vai ser perdido. Totalmente. Pelos criadores. E você está levantando uma questão que eu não vejo no mainstream, né? Uhum. Eu vejo outras questões correlatas. O que Marcelo está dizendo aqui, para treinar a inteligência artificial, a gente precisa obras prévias. E essas obras prévias saíram da cabeça de humanos. Exato. Por mais que o processamento de dados crie obras supostamente novas, elas estão embasadas, ou seja, elas estão nos ombros dos gigantes humanos antes de darem esse resultado. Verdade. E você quer uma remuneração, quer justiça para esses criadores. A gente quer respeito, né, quer a oportunidade que eles consintam previamente, ou seja, se você cria alguma coisa, você pode consentir ou não que o teu material seja utilizado como objeto de treinamento da inteligência artificial. E remuneração, porque, enfim, a gente precisa respeitar esse princípio básico. Alguém criou antes, né? Porque hoje você pode pedir uma obra, eu quero uma obra parecida com o João Gilberto, com a voz do Caetano Veloso, com um reggae parecido ao Gilberto Gil, e vai sair um dinossauro ali para você ouvir. Um Frankenstein qualquer para você distribuir. Mas, assim, é muito importante a gente deixar isso claro. O coletivo criativo não é contra a inteligência artificial. É inegável que esses processos podem melhorar muito as nossas vidas em vários sentidos. Na saúde, na ciência,
na previsibilidade de muitas coisas, nos processos de trabalho, mas a gente tem que ter muita consciência e muita responsabilidade com relação à empregabilidade e com relação a quem cria, porque essas obras, assim, não tem sentido que essas grandes empresas, que são conglomerados poderosíssimos, sejam os detentores da inteligência global e que manipulem seus algoritmos a seu bel prazer para agendas que a gente não conhece, entendeu? Bem, a gente está conversando com o Marcelo Castelo Branco, eu ainda quero falar bastante sobre a CISAC, sobre a UBC, mas eu preciso voltar um pouquinho. Você mencionou as plataformas de streaming e como isso representa uma mudança, uma disrupção no próprio mercado fonográfico, no mercado audiovisual também. Recentemente, o baiano Léo Santana, que atualmente é um dos principais artistas do Brasil, ele fez uma crítica velada a quem utiliza as plataformas de streaming de uma maneira, digamos, eu vou usar esse termo, não foi o que ele usou, mas eu estou usando esse termo de uma maneira trapaceira, comprando visualizações, Lógico. comprando o número de plays que são colocados. E ele colocou, olha, não adianta você ter milhões, bilhões de ouvintes na plataforma se na hora que você faz um show, como você mencionou, Perfeito. você não tem público. O mercado também está avaliando isso ou o mercado vai só naquelas métricas dos trends, dos analíticos do Google? Como é que o mercado... Olha, essa é outra grande discussão. A gente estima que cerca de 10% a 12% do streaming global hoje, e o Brasil está muito dentro dessa margem, é falso. É produzido por máquinas de streaming, por fazendas de streaming, como a gente chama, que são salas enormes com celulares tocando 31 minutos de música e tal, que estão com servidores fora do Brasil e trabalham com muitos artistas, ou escritórios de artistas, ou empresários de artistas, enfim. Tem inclusive uma série de investigações em andamento em relação a isso. Uma pessoa acabou de ser presa, a coisa de 15, 20 dias atrás, como um gerador dessa execução falsa. Então, essa é uma preocupação das plataformas, é uma preocupação do meio, é uma preocupação nossa, porque isso distorce o pagamento de direitos autorais, né? E é uma coisa que tem que ser tratada com ferramentas, tem que ser tratada com justiça, tem que ser tratada com legalidade, enfim, a gente está muito atento nesse sentido. As gravadoras, os selos independentes, a BMI, a ProMúsica, nós, como gestão coletiva, o ECAD também, as 7 sociedades que compõem o ECAD, porque isso distorce completamente os pagamentos. Eventualmente você está pagando alguém justamente que teve a sua execução no streaming provocada por ferramentas que são falsas, entendeu? Que não tem nenhum humano ouvindo. Então, é uma pena, porque o ser humano ele é muito criativo nessas situações, e a gente precisa estar sempre se reinventando e criando mecanismos de segurança, mecanismos de defesa, mecanismos de proteção. É um exercício constante que requer muito investimento também. Tem que ser mais rápido do que o trapaceiro, e isso exige energia. A gente está falando com o Marcelo Castelo Branco, diretor executivo da União Brasileira dos Compositores, UBC, fazer um elogio público aqui a seu trabalho e também a União como toda, a UBC, porque eu sou muito fã da arte escrita, sou fã da literatura e na música eu sou apaixonado pelos compositores, pela composição. Então, quando eu tenho sempre alguma dúvida, eu gosto de dar o crédito a quem escreveu a música. Eu vou no site da UBC. Ah, que bom, fico Tem lá feliz. Um processo chamado Consulta Web. Exato. Eu digito o título da música ou o autor e vejo na hora quem são os autores. Eu acho que é um serviço público que vocês prestam muito bem. Muito. Como é que funciona a UBC? Qual é a finalidade da UBC? Como é que é composta atualmente? Olha, a UBC é a Sociedade de Gestão Coletiva mais antiga do Brasil. Foi criada há cerca de 85 anos atrás por autores, grandes autores, Lamartine Babo, Mário Lago, enfim, grandes personagens da composição e da cultura brasileira criaram a UBC, que foi a primeira sociedade dedicada exclusivamente à música. Depois vieram outras sociedades, chegamos a ser 13 sociedades, hoje somos 7 sociedades. Essas sociedades estão para defender o direito do autor, mas no Brasil a gente foi além e é um modelo único. A gente representa o autor, o músico, o artista e o editor também representamos. Enfim, todos os agentes musicais a gente representa. E distribuímos, arrecadamos através do ECAD e distribuímos para esse coletivo. Então, assim, é um trabalho muito importante, é um trabalho primeiro, é uma luta
para travar o reconhecimento do direito. Eu acho que essa etapa no Brasil a gente já tá quase superada, porque era muito difícil, é uma coisa nova, é um direito abstrato, né? As pessoas pensam, por exemplo, que o ECAD é uma entidade do governo. O ECAD não é do governo. O ECAD nunca recebeu um centavo do governo. O ECAD é dos artistas. É dos autores, dos músicos, dos intérpretes, das gravadoras, dos produtores, era a palavra que eu estava falando. E zela, vai para briga, processo. Exato, e as sociedades também. Enfim, nós somos, na UBC, 70 mil titulares, que eu represento, tenho orgulho de representar. Eu respondo uma diretoria, a um conselho de autores e produtores e músicos, né? E as outras sociedades também. Ou seja, todo esse coletivo pertence aos artistas. E é para ele que nós trabalhamos. São todas sociedades sem fins lucrativos, são todas entidades sem fim lucrativo e que investem todo o dinheiro, que é essa autossuficiência, porque a gente, como falei, o direito autoral não é um imposto, é um direito. Não é uma taxa, é um direito. Muita gente acha que é uma taxa. Não, é um direito, né? Você vai lá, cria uma canção, você quer ser remunerado. A canção toca no rádio, toca na televisão, toca no bar, enfim, vira um show. Foi bom você falar isso, porque, olha, se você vai fazer uma consulta com um ortopedista agora, você não diz eu estou pagando um imposto, uma taxa para o ortopedista. Você diz eu estou pagando uma consulta porque ele prestou um serviço a você e você está remunerando. Imagina, Pablo, a vida sem música. Imagina você em um restaurante que não tem música. Imagina como é triste. Um bar que não tem música. O silêncio ou o barulho da falar isso aqui na Bahia, né? Quase ofensa, porque a música está em tudo que é lugar. Está em tudo que é lugar. Né? Então, a música, e aí nesse caso, a música é um valor. Eu tive a chance de trabalhar em vários países. Eu trabalhei no Chile, trabalhei na Espanha, trabalhei nos Estados Unidos e cuidei da América Latina inteira. O Brasil, o valor que o brasileiro atribui à música é uma coisa muito forte, muito emocional. Eu não vejo nenhum outro país, talvez com exceção dos Estados Unidos e da Inglaterra, que cuide do Brasil, que cuide da música tão bem, que valoriza a música como o brasileiro faz. É um bem capital para o Brasil. Como era o futebol até pouco tempo e agora a gente está meio assim. Perna bamba. Tomara que volte. É um patrimônio que a gente... patrimônio. Então, assim, é importante a gente cuidar. Aumenta a sua responsabilidade, inclusive, muito, zelar por isso. Muito, agora me tira uma dúvida, Marcelo, aí uma curiosidade minha. Quem é o artista baiano que melhor arrecada direitos autorais? Eu sempre fico com a impressão que é Carlinhos Brau, que é o excelente Carlinhos Brau. Mas é ele mesmo ou tem outro artista? Tem muitos. Né? É difícil mensurar. Tem muitos. Assim, a Bahia é uma multidão de talento, né? Assim, a gente brinca que o baiano não nasce estreia, né? Porque, assim, todos os artistas baianos são muito importantes na questão do direito autoral. Você está falando Caetano, Gil, Gal e Bethânia são intérpretes, é diferente, mas do ponto de vista autoral, Carlinhos. Você tem um número muito grande. Assim, a Bahia realmente é um grande celeiro de talentos. E aqui no Brasil é justo tanto a arrecadação como o repasse para os artistas? Ou a gente teve uma época que eu vi muitas reclamações, uns 20 anos atrás, talvez. 2003, pronto. É exatamente 2013. Isso. Já melhoramos nesse aspecto? Olha, melhoramos muito. O ECAD hoje é uma entidade de referência, inclusive para estudo de outras entidades do mundo inteiro. As próprias sociedades também melhoraram muito. Os valores distribuídos hoje, para você ter uma ideia, o ECAD arrecada cerca de 1 bilhão 800 milhões por ano. Muito significativo. E 85% desse valor é distribuído para os titulares, para mais de 300 mil titulares brasileiros e internacionais. Ou seja, a reputação da execução pública, do trabalho e da gestão coletiva no Brasil é uma reputação internacional muito importante, muito respeitada pelo sistema, pela arquitetura. Hoje a gente também somos habilitados pelo MINC, né, pelo MINC, hoje pela uma ministra que tem Margarete Menezes, tem a honra que de ser entende titular, muito do assunto. Tem a honra de ser titular da UBC, com quem eu já trabalhei bastante, encontrei com ela na Enxaguada há pouco tempo, né, do Brau. Então, assim, eu acho que existe um entendimento do valor da música, do coletivo. Seguramente temos que melhorar muito, porque o mercado e a tecnologia, as inovações exigem muitas mudanças, muita tecnologia, muita adaptação, como eu estou falando. Com a inteligência artificial isso vai se duplicar. O investimento em nuvem hoje, por exemplo, é um investimento muito importante que você precisa ter. Ferramentas de identificação de repertório. Você imagina que as entidades de gestão coletiva hoje, elas transacionam valores quase similares a determinadas bandeiras de cartão de crédito.
Porque hoje você lança, nas plataformas digitais, são lançadas cerca de 120 mil músicas por dia. Um número impressionante. Existe hoje, de alguma maneira, Paulo, uma supersaturação de mercado. Em todos os sentidos. Isso é uma outra discussão que está acontecendo a nível global, com as plataformas, com as entidades, com as gravadoras, editoras, porque tem uma supersaturação. E o que acontece? A maior guerra hoje é pela demanda de atenção, é a economia da atenção, né? Porque a música compete com o videogame, com o lazer, com a demanda de atenção, com o livro, lógico, com outros bens culturais, mas com outros, com o trânsito. Sim. Você não conseguir chegar em casa, entendeu? Com o tempo que você demora para o transporte, embora a música tenha esse fator acessório, né? Você pode ouvir música no metrô, pode ouvir música correndo, pode ouvir música no carro. Essa é uma grande vantagem. Mas existe hoje realmente uma preocupação com a questão dos dados. A necessidade de armazenamento e de ferramentas de identificação desse repertório é onde a gente investe mais dinheiro, porque a boa distribuição de direito autoral e de direito da música, ela depende disso e ela tem que ser direta, né? Ou seja, o que toca na rádio vai diretamente para aquele compositor, o que toca no show. Então é um mecanismo muito complexo, que precisa de muito investimento, de muita atenção e de muita reinvenção, de muita modernização o tempo todo. Eu fico pensando que deve ser muita tecnologia envolvida. Muito. Marcelo Castelo Branco, além da UBC, ele comanda, é o presidente do Conselho de Administração de uma das principais associações internacionais, 5 milhões de artistas ele representa no mundo, a CISAC, com sede em Paris, na França. Aliás, o primeiro latino-americano que foi eleito presidente e depois reeleito. Eu acredito que isso se deve a um reconhecimento do trabalho que você fez durante muitos anos no Brasil e foi elevado à categoria internacional. Você está satisfeito e confortável lá na CISAC? Olha, eu costumo dizer que a gente precisa aprender a viver no desconforto. Né? Então eu sempre vivo no desconforto. Confortável eu espero jamais estar, porque o conforto é só no túmulo. O conforto é estagnação, né? E isso não passa por mim. Mas eu me sinto muito envaidecido, mas essa vaidade dura 5 segundos, Pablo, porque 7 segundos depois vem a responsabilidade, e a responsabilidade é muito séria, entendeu? Então, assim, eu acho que isso fala muito do Brasil, da relevância do Brasil, fala da gestão coletiva brasileira, sem dúvida, e aponta por uma questão de diversidade global, né? Então, assim, eu acho que é muito bom que a América Latina seja representada. Tenho muita honra de representar a América Latina, eu tenho um amor tremendo pela América Latina, eu trabalho muito pela integração do Brasil com a América Latina, em várias atividades que eu tenho, inclusive fiz parte do Conselho de Administração do Grammy Latino e continuo trabalhando muito com o Grammy Latino. Eu tenho essa ilusão de aproximação, porque o Brasil, por sermos muito autossuficientes, né, a gente tem um mercado gigantesco no Brasil, 75% da música que se consome no Brasil é brasileira. Isso é uma coisa quase que rara no mundo inteiro. Talvez a Índia tenha um pouco esse quadro, a China, que é muito fechada, tem um pouco esse quadro. Então eu procuro muito do meu trabalho e aproximar o Brasil com o restante da América Latina, porque se produz muito boa música na América Latina. Sim, com certeza. Agora a questão do idioma nosso, que é diferente de toda a América, isso tem alguma barreira, cria alguma barreira? Já teve mais. Eu acho que eu não considero isso hoje uma barreira. Hoje, felizmente, a juventude ela tem muita facilidade de adaptação, ela viaja muito, a América Latina. Você vê que os grandes eventos brasileiros são visitados por latinos, né? Lá atrás, na Copa do Mundo, na Olimpíada, quem estava aqui era o latino-americano, né? Você vai para a Bahia, aqui está cheio de latino-americano. Né? Então, assim, eu acho que isso já não é uma barreira. Eu acho que o espanhol e o português são línguas irmãs. Logicamente que nós somos o único país da América Latina que fala português, e eles têm um número enorme de países que falam espanhol, então é muito mais fácil você migrar. Se você é um artista chileno, por exemplo, quando você estoura, no dia seguinte você quer ir para o México. Né? Se você é colombiano, no dia seguinte você já está nos Estados Unidos, você vai em 2 horas estar nos Estados Unidos. Tanto que os maiores artistas latinos globais hoje ou são colombianos ou são mexicanos. E aí a gente tem dificuldades. E essa dificuldade é um desafio que a gente pode fazer, a gente está vendo hoje. Quando a Anitta vai tentar superar essa barreira, é isso? Muito, muito. E a Anitta é uma espécie de Carmen Miranda da era digital, para mim. E ela foi a única artista, nos últimos anos, a dedicar tempo, estudo, empenho
nesse trabalho. Ou seja, ela se mudou para lá, ela entendeu. Hoje ela fala espanhol muito bem, fala inglês excelentemente bem. E ela também convive com as pessoas, ela está no dia a dia. Então ela fez essa migração de maneira muito interessante e não por outra coisa, além do talento que ela tem, conquistou e continua conquistando um espaço. E é importante você falar isso porque a gente precisa enxergar a Anitta com duas dimensões, pelo menos. A dimensão artista é uma, a dimensão empresária, muito. A gente é outro tipo de paradigma. Ela é muito visionária, ela é muito empenhada, ela é muito onipresente, é muito dedicada. Tem o talento musical dela imenso também, mas tem um talento de poder de decisão, de estratégia, que é impressionante. Eu também represento a UBC. Na UBC a gente representa a Anitta no Brasil. E eu vejo isso através do contato que a gente tem e dos empresários. Ela realmente sabe o que ela faz, sabe para onde ela quer chegar. Sisak, quem são as grandes estrelas internacionais que você tem aí no seu catálogo? Sisak é basicamente tudo. Você está falando Sting, você está falando Lady Gaga, você está falando Madonna, você está falando Bruno Mars, você está falando todos. Na verdade, Sisak são todas. A Sisak é curioso porque o presidente, eu sou o presidente do Conselho de Administração, e o presidente autor, porque tem sempre uma representação de um criador, é o Björn Ulvaeus. O Björn é um dos cantores e do ABBA. Sim. O Björn tem 80 anos e ele sabe mais de tecnologia que um garoto de 10. Impressionante. Ele criou o ABBA Voyage em Londres, ele é mentor de plataformas digitais, ele está 10 anos na nossa frente, entendeu? Então, boa sorte. Importante. Obrigado. Boa sorte para você no Conselho de Administração, boa sorte para Sisak. Os desafios eu imagino que são grandes e quem sabe por mais uma gestão, um latino-americano estará no Sisak mais uma vez. Parabéns, foi muito bom conversar com você, Marcelo. Obrigado. E a gente entender mais sobre música, sobre baianidade, sobre brasilidade e sobre world music, que faz muito o nosso gosto musical, é muito composto Muito obrigado, é um prazer ter essa conversa, falar de música é sempre um prazer e falar de música na Bahia é muito mais especial. Legal. Agradeço também a vocês pela companhia e até o próximo encontro.